que eu quero que você entenda? Eu quero que você perceba o seguinte, que o nosso sistema de recompensa, ele é um sistema de erro de previsão. Ele é um sistema que ele nos ajuda a prever o mundo. Ele nos ajuda a atualizar o modelo de mundo que a gente tem. A dopamina, para que ela serve? Ela serve para nos ensinar. Anota isso. A dopamina é um neurotransmissor do aprendizado. Ela ensina o quê? Ela ensina a vida, meu amigo. Ela ensina um mundo. Ela ensina você a gerar um modelo interno de expectativa. Eu aprendi, eu atualizei o meu modelo interno de mundo. Do mesmo jeito acontece em várias situações da nossa vida. Então a dopamina, quando ela chega, é para me ensinar. Ou seja, a dopamina é a realidade. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Araruna Cash. Eu sou o Márcio Araruna, sou médico, sou neurologista. E juntamente com a minha esposa, a doutora Larice, a gente faz esse projeto acontecer. A gente traz um episódio toda semana para vocês. Quando eu estou aqui nesse cenário, geralmente eu trago conteúdo de uma forma mais densa. Vai ser algo meio professoral. Quando vocês verem outro ambiente, que é um ambiente mais descontraído, com o sofá, eu e a minha esposa ou algum convidado, vai ser um episódio mais leve, mas também com muito conteúdo. Então a gente tem esses dois formatos para vocês. Então quando eu estiver aqui sozinho, geralmente não, né? Sempre eu vou estar falando ou sobre cérebro, ou sobre emoção, ou sobre comportamento, ou sobre metabolismo, porque isso se conecta diretamente com o cérebro. E nos episódios anteriores, a gente vem discutindo várias coisas sobre neurociências, né? Sobre comportamento. Eu falei para vocês sobre razão e emoção, né? Acho que foi o último episódio, não foi? Se eu não me engano, Pajé? Acho que foi o último episódio, onde eu trouxe algumas ideias para vocês sobre como funciona a nossa cachola, como funciona principalmente essa região aqui da frente, que fica atrás da testa, que é o nosso córtex pré-frontal. Expliquei para vocês que a região mais importante do nosso cérebro é a região que realmente faz o ser humano ser um ser humano. E hoje eu quero falar mais sobre comportamento. Hoje eu vou dar um enfoque um pouco maior em sistema de recompensa. Tá? Então a gente vai falar sobre prazer, sobre será que o sistema de recompensa é só prazer? A gente vai falar sobre vício. A gente vai falar sobre fissuras, sabe? Tipo assim, nossa, eu tenho uma fissura pro chocolate, eu não consigo, é o meu ponto fraco. Essa fissura, esse desejo, isso tem relação direta com esse sistema chamado sistema de recompensa. Então você vai entender várias coisas relacionadas com o comportamento, tanto o seu quanto dos seus filhos, seus amigos, enfim. Bom, preciso da sua ajuda. Eu preciso que você que gosta desse conteúdo, que me segue, que encaminhe esse vídeo para alguma pessoa. Uma pessoa, pelo menos uma, eu quero que você encaminhe. E eu também gostaria muito que você curtisse esse episódio, que você participasse, fizesse perguntas, comentários aqui embaixo. Isso é algo que instiga a gente. Também traz aqui ideias sobre o que você gostaria que eu trouxesse para você de conteúdo, tá? Bom, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o nosso episódio. Gente, é o seguinte. O que é o sistema de recompensa, tá? Basicamente, quando a gente fala em sistema de recompensa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a palavra dopamina, né? Ah, dopamina. Certo. O que é dopamina? Dopamina é um neurotransmissor. Então imagina a dopamina como sendo uma moléculazinha, e essa moléculazinha ela é liberada pelos neurônios. Os neurônios, eles têm uma região que a gente chama de sinapse, que é um espaço que existe entre um neurônio e outro. E nesse espaço, o neurônio antes da sinapse, que a gente chama de pré-sináptico, ele libera substâncias, a gente chama de neurotransmissor, que vai se conectar com o neurônio vizinho e vai induzir uma resposta ao próximo neurônio. E esse próximo neurônio vai se conectar com outro e vai se conectar com outro, ou seja, forma-se um circuito. Ou seja, Márcio, resume cérebro. Cérebro é circuito. É isso. O cérebro, ele é um conjunto de vários circuitos. Esses circuitos, alguns deles funcionam de forma independente e ao mesmo tempo interdependente, ou seja, um circuito influencia o outro. E dentre esses circuitos, hoje a gente vai falar de um que é o sistema de recompensa, que é um circuito que influencia outros e isso resulta em um comportamento. Para a gente entender o sistema de recompensa, a gente tem que falar de dopamina. Então eu preciso que você saiba o seguinte: a dopamina ela é um neurotransmissor e dependendo de qual circuito essa dopamina ela existe,
ela vai promover uma determinada ação. Por exemplo, a gente tem vários circuitos de dopamina. São chamados circuitos dopaminérgicos. O que eu vou falar hoje é o sistema mesolímbico. Márcio, nome esquisito, mas olha só, é bem simples. Por que é meso? Meso é de mesencéfalo, uma região do cérebro que é o tronco e faz parte do tronco encefálico. Mesolímbico, porque é o sistema límbico. Vai sair do mesencéfalo de uma regiãozinha chamada área tegmentar ventral, nomezinho pouco importa, você que gosta de detalhe já anota, e vai se conectar com uma região chamada de núcleo accumbens, nomezinho também esquisito. Isso é o sistema mesolímbico, que é o sistema de recompensa. Também se conecta com outras regiões, tá? Amígdala, hipocampo, e também existem conexões recíprocas. Aí existe um outro circuitozinho chamado sistema mesocortical, mesencéfalo, e vai lá para o córtex pré-frontal. Isso aqui está relacionado com o quê? Atenção, concentração. Ou seja, o TDAH é uma dificuldade com esse sistema. Eu tenho uma dificuldade em focar a atenção, em ter a concentração e em organizar o pensamento e as tarefas. Ou seja, eu tenho uma dificuldade com esse circuito, o circuito mesocortical. É por isso que o tratamento do TDAH envolve usar medicação para eu aumentar a dopamina. Olha que interessante. Então, o Venvance, que você já ouviu falar, nada mais é do que uma medicação que aumenta a dopamina no circuito mesocortical. Também aumenta em outros circuitos, como, por exemplo, o mesolímbico, por isso que dá uma sensação de prazer. E isso faz com que a pessoa acabe abusando da medicação, tendo um risco de viciar na medicação. E a gente vai falar sobre vício hoje. Tem tudo a ver com o sistema de recompensa. Então, o meu objetivo quando eu uso uma medicação para o TDAH é aumentar a dopamina no circuito mesocortical. Então, o que interessa para a gente hoje dos circuitos dopaminérgicos são esses dois. Mas só a título de curiosidade, só para você que gosta de neurociência. Saiba que existe um circuito também chamado nigroestriatal. É um circuito dopaminérgico que tem relação com o movimento. Então, a dopamina nessa região, ela faz a gente se movimentar. Se faltar dopamina nessa região, Márcio, o que é que acontece? Eu fico durinho, eu fico travado. Conhece alguma doença que acontece isso? Que a pessoa fica com dificuldade de se movimentar? Doença de Parkinson. É isso. A doença de Parkinson é a falta de dopamina no sistema nigroestriatal. É por isso que a gente usa uma medicação chamada levodopa, que nada mais é do que uma dopamina melhorada para entrar lá no meu cérebro, ir para esse circuito e fazer eu me movimentar de novo. Olha como tudo é óbvio. Existe um outro circuito, que é um circuito que está relacionado com uma região onde existe a produção de hormônios, que é o sistema pituitário, hipófise. Isso também existe liberação de dopamina. Mas o que eu quero que vocês foquem hoje é no circuito mesolímbico e mesocortical. O sistema mesolímbico está relacionado com o sistema de recompensa e é sobre isso que a gente vai dar um zoom e um foco hoje. Fechou? Então, olha só. Um carinha chamado Wolfram Schultz, um neurocientista, pesquisador, ele fez um experimento super interessante e ele é da Universidade de Cambridge e esse experimento ele já nos trouxe uma percepção de como funciona o nosso sistema de recompensa e como funciona a motivação. Então, olha só, basicamente ele colocou um macaquinho dentro de uma gaiola e de uma hora para outra, o macaquinho recebeu suco de uva. O macaquinho ama suco de uva. Então o macaquinho está lá, de uma hora para outra, pum, suco de uva. Adivinha, naquele momento o macaquinho ele teve uma explosão de dopamina. Ou seja, no sistema mesolímbico houve liberação de dopamina. E o macaquinho ficou todo excitado e tudo, gostou. A gente começou a associar isso com prazer, tá? Então quando a gente fala dopamina, sistema límbico, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Prazer. Vocês vão ver que não é bem assim, tá? Mas essa é a primeira coisa que a gente pensa. Mas vamos lá. E aí o Wolfram Schultz observou isso. Depois, tempo vai, tempo vem, observações e tudo, a gente começou a entender que existe a possibilidade da gente parear estímulos e gerar aprendizado. Aí o Wolfram Schultz ele começou a fazer o seguinte. Ele começou a deixar o macaquinho dentro da gaiola e ele pareou o estímulo e ele fez o seguinte. Acendia uma luz, na hora que acendia uma luz, o macaquinho, pum, ganhava suco de uva. E aí ele ficava super feliz. Fez isso uma vez,
E na primeira vez houve uma explosão de dopamina no sistema límbico, ou seja, prazer. Beleza. Fez isso 2 vezes, fez isso 3 vezes, fez isso 4 vezes, fez isso 5 vezes, o macaquinho aprendeu. Então o macaquinho ele passou a entender que todas as vezes que a luz aparecia, ele ia ter uma recompensa. Todas as vezes que a luz aparecia um estímulo, ele ficava já excitado esperando a recompensa aparecer. E logo em seguida aparecia a recompensa. Tranquilo. O que foi que o Wolfram Schultz observou? Ele observou alguns fenômenos. O primeiro fenômeno que ele observou foi que quando o macaquinho ainda não tem um aprendizado, quando ele ainda não recebeu a recompensa, a dopamina ela chega no momento da recompensa. Então o macaquinho está lá na gaiolinha, de boa. Tá lá viajando nos pensamentos, né? Como se o macaquinho pensasse, né? Mas tipo assim, o macaquinho tá lá de boa na lagoa, de uma hora para outra, pum, suquinho de uva. Naquele momento, prum, dopamina no sistema mesolímbico. Beleza. Aí a galera começou a fazer assim, jogavam luz, logo em seguida, suquinho de uva. E pum, dopamina. Passou um tempo, o macaquinho fez um aprendizado. E aí a galera observou o seguinte, que depois que o macaquinho aprende, ao invés da dopamina vir na hora do suco de uva, a dopamina começava a vir na hora da luz. Olha que doideira. Então, quando acendia a luz, o macaquinho já tinha uma descarga de dopamina. Naquele momento, ele já ficava cheio de excitação, de motivação. Logo em seguida, vinha o suquinho de uva e, nesse momento, não era liberado tanta dopamina. Era pouquinha. Ou seja, primeira coisa que a gente aprende aqui é que depois que eu tenho um aprendizado, que eu associo um estímulo com uma recompensa, a dopamina ela deixa de se relacionar com a recompensa e ela passa a se relacionar com o estímulo. Ou seja, ela passa a se relacionar mais com a antecipação da recompensa. Pegou o raciocínio? Vamos lá. Imagina que uma pessoa ela tem 2 aninhos de idade e aí pela primeira vez na casa dela chega a vovó dela e a vovó vai dar chocolate pela primeira vez para a menina, para a criancinha de 2 anos de idade. Vovozinha lá, pum, deu chocolate para a criança. Criancinha nunca experimentou. Primeira vez que colocou chocolate na boca, nossa, maravilha, sensação maravilhosa. Ou seja, muita dopamina, certo? Muita dopamina. A dopamina chegou no momento da recompensa. Perfeito. Aí a vovó, todas as vezes que vem para casa da neta, traz o chocolate. Aí a vovó vem num dia, uma semana depois vem de novo, uma semana depois vem de novo, e a dopamina começa a vir na hora do chocolate. Só que com o tempo, o cérebro da criança é esperto, ela aprende. Ela começa a aprender que no dia que a vovó vai para casa dela, é o dia que ela vai ter a recompensa do chocolate. Ou seja, na hora que ela sabe que a vovó vai para casa dela, nesse momento já tem liberação de dopamina. Entendeu? Houve um aprendizado e nesse processo de aprendizado, a dopamina, ao invés de se relacionar com a recompensa em si, ela passa a se relacionar com o estímulo, com a antecipação. Isso aqui tem várias implicações relacionadas com o nosso comportamento. Exemplo número 1. Exemplo número 1 está relacionado com o uso de drogas. Uso de drogas. Eu fiz um vídeo, um reel, há uns 3 anos atrás e super viralizou. E nesse vídeo eu falava o seguinte, que tratar o vício químico é algo fácil do ponto de vista médico. A gente tem 2 tipos de vício. Existe a dependência, né? Existe a dependência química, existe a dependência psicológica. O vício, a dependência química, é algo que do ponto de vista médico é fácil de tratar. Márcio, como assim é fácil? Eu conheço várias pessoas que são dependentes e é um problema gigantesco, a pessoa nunca... Eu estou falando que a dependência química é fácil, mas a dependência psicológica não. Então é isso que eu quero que você entenda. O que é a dependência química? A dependência química é, se eu parar a droga de uma hora para outra, eu vou ter síndrome de abstinência, eu vou passar muito mal. Então, a gente interna o paciente e a gente faz um processo de desintoxicação. Nesse processo de desintoxicação, eu vou fazer com que a pessoa não tenha mais a abstinência química. Eu estou tratando o vício químico, mas o vício psicológico não se trata com medicação. O vício psicológico é algo que vai estar ali para sempre, na mente daquela pessoa. O que é esse vício psicológico? Nada mais é do que esse aprendizado.
Sabe o aprendizado da vovó chegando e a criança já é excitada com a chegada da avó e não mais com o chocolate? É exatamente isso. Imagina uma pessoa alcoólatra, passou a vida inteira bebendo, aí ela interna numa instituição, faz o tratamento da dependência química e aí ela sai livre do álcool há 45 dias, 60 dias, 90 dias. Beleza. Só que quando ela volta para o mesmo ambiente dela, adivinha o que acontece? No momento em que ela lida com os estímulos que ativam aquela sensação de opa, vai vir uma recompensa, dopamina é liberada. É a mesma coisa da meninazinha. Opa, vovó vai vir para minha casa. Nesse momento, dopamina é liberada. O que é isso no nosso corpo? É a tal da fissura. Então, o alcoólatra, ele tá livre da dependência química. Ele tá sem álcool, ele não vai mais ter abstinência química. Mas o aprendizado, a associação entre o contexto e o prazer já foi feita. Ou seja, aquele local onde ele jogava sinuca com os amigos dele, aquele barzinho da esquina do seu Cisso, que é o barzinho que ele ia toda a vida e bebia lá, o contexto. Lembra que o hipocampo, ele vai gravar uma memória e vai associar o contexto, e a amígdala está gravando ali toda a esfera emocional. A esfera emocional é uma esfera emocional de prazer, de excitação, de algo muito gostoso. Quando ele vê o ambiente, quando ele tem o estímulo de que vai ter uma possível recompensa, uma antecipação da recompensa, naquele momento, no cérebro dele, vai haver liberação de dopamina. Nesse momento, existe a sensação da fissura. E essa fissura, esse desejo ardente pela recompensa, no caso, pelo álcool, é o que faz ele ir até atrás do álcool. O desejo, uma pessoa que diz assim, doutor, meu fraco é chocolate, tá? Minha esposa lida com pessoas que têm problemas metabólicos, que estão perdendo peso, pessoas que têm diabetes, enfim. Eu também lido com esse tipo de pessoas quando existe repercussão no cérebro. E a gente percebe que várias pessoas que estão com doenças metabólicas acima do peso, alguma delas tem um ponto fraco. Várias é o doce. Tá, doutor? Meu ponto fraco é doce. Meu ponto fraco é realmente doce, tipo, após o almoço sinto muito desejo, ou então quando eu tô estressado eu como muito chocolate. O que é que acontece? Você gerou um aprendizado, você gerou uma associação na tua cabeça entre um contexto e uma recompensa. E várias coisas emocionais se relacionam com aquele contexto, com aquele estímulo. Quando vem algo que sugere que pode vir uma recompensa, você vai ter a sensação de fissura. O desejo ardente, a vontade de comer chocolate. Sabe aquela vontade, o desejo? Esse desejo faz você ir atrás do chocolate, não é assim? Então, isso, na cabeça de uma pessoa que tem uma dependência química, é multiplicado por 10 mil, 100 mil, falando assim de forma exagerada, de forma didática. Porque a dependência química, ela é toda uma alteração estrutural que acontece no sistema de recompensa e eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Então, olha só. Se você está aqui esse tempo todo, você já deu para perceber que o papo de hoje vai te trazer insights sobre comportamento. Já peço que você encaminhe esse vídeo para algum amigo teu. Tu pode colocar encaminhar, já vai aparecer aí a possibilidade de encaminhar para o próprio WhatsApp. Ou então, você já vai, aproveita e se inscreve no canal. Fechou? Voltando aqui, olha só. Já teve com você aquela sensação de tipo assim, de você receber um presente, tá? Isso acontece quando a gente é criança, acontece muito. Olha só, você recebe um presente quando você tem 9 anos de idade, 10 anos de idade, 8 anos de idade, você recebe um carrinho de presente. Cara, no primeiro dia é maravilhoso, você, que legal e tal. É tanto que às vezes, tipo assim, não sei se isso aconteceu contigo, pode ter essa lembrança. Tipo assim, é o nosso aniversário, a gente recebe um monte de presente, aí você vai dormir, a mãe vai colocar você pra dormir. Você tá doido pra acordar no outro dia pra brincar com os brinquedos que você ganhou. Por quê? Porque aquilo ali foi uma novidade. Pega essa palavra, anota essa palavra. Novidade. Depois que você brinca 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, aquilo ali virou um brinquedo comum. Igual a outros brinquedos. Você gosta de uns, gosta mais de uns do que de outros, mas virou os seus brinquedos. É tanto que quando você vai para casa de um coleguinha, você tem de novo aquela excitação. Caramba, que legal! Por quê? Porque é uma novidade. Beleza, recebi um presente novo,
Nos primeiros dias, maravilhoso. Depois, aquilo que era bom já não é tão bom. Foi o que aconteceu. Isso é o que a gente chama de habituação. A habituação é um fenômeno neurológico onde nada é tão bom quanto da primeira vez. Quando a gente dá o primeiro beijo, que a gente tá conhecendo aquela menina, o primeiro beijo, nossa, o segundo beijo, terceiro beijo, você já tá querendo ir pra casa, depois casou, tá há muito tempo. Claro que você ama a pessoa, mas deixa de ter aquele fogo de paixão. É diferente. A emoção é diferente, o sentimento é diferente. Por isso que o amor é diferente de paixão. Existe um fenômeno chamado de habituação. O que é isso, Márcio? É quando o cérebro aprende. Então, a habituação nada mais é do que um aprendizado. E aqui eu vou te dar uma chave para você entender o seguinte, que a dopamina não necessariamente ela está relacionada com prazer. Na verdade, a dopamina ela está muito mais relacionada com aprendizado. Como assim, Márcio? A dopamina é um neurotransmissor que se relaciona muito mais com o aprendizado do que com o prazer. O prazer é meio que um efeito colateral. Um efeito colateral de anota isso, erro de previsão. Vou explicar. Então vamos lá. Imagina que a gente tem um macaquinho dentro de uma gaiola. E o macaquinho, né, são dois macaquinhos, tá? Imagina que o primeiro macaquinho, todas as vezes que tiver um sinal indicativo de que ele vai ganhar uma recompensa, a recompensa que ele recebe é de 2 ml de suco de uva. Beleza? E tem um outro macaquinho em uma outra gaiola. E esse outro macaquinho, na hora que ele vai receber a recompensa, ele não recebe 2 ml, ele recebe 20 ml. 20 ml de suco de uva é melhor do que 2 ml, né? Concorda comigo? Então, beleza. Então, o primeiro macaquinho tá ali, e aí ele, de uma hora para outra, ao invés de receber 2 ml de suco de uva, ele recebe 4 ml. Nesse momento, o que acontece? Ele recebe mais dopamina. Porque ele previu receber 2 ml. Era o que ele esperava. Só que ele recebeu 4. Dobrou. Vamos para o outro macaquinho. O outro macaquinho esperava receber 20. Do nada, ele recebe 40 ml. Adivinha o que vai acontecer? Vai receber mais dopamina. Márcio, quanto a mais? Aqui é uma chave. O sistema de recompensa ele não responde ao valor absoluto. Ele responde ao valor relativo. Na primeira situação, houve o dobro. Era para ser 2, foi 4. Na segunda situação, também é o dobro. Era para ser 20, foi 40. Então, a quantidade a mais de dopamina que ele vai receber na primeira situação é a mesma quantidade a mais de dopamina que o segundo macaquinho recebe na segunda situação. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, que na primeira situação, não é que tipo assim, então ele recebeu 2 unidades de dopamina e na segunda vez que ele recebeu 4 ml de suco de uva, ele agora recebeu mais 2 unidades de dopamina. Porque se fosse assim, linear, o que ia acontecer no segundo macaquinho? Ele esperava 20 unidades, mas recebeu 40. Então, 40 unidades a mais de dopamina. Não, não é isso. O sistema ele é relativo. O sistema ele é proporcional. Houve a multiplicação por 2 na primeira, houve a multiplicação por 2 na segunda. Então, eu vou ganhar dopamina a mesma quantidade a mais, tanto na primeira vez quanto na segunda vez. Por quê? Porque a minha recompensa foi o dobro. O que contou aqui é a relatividade. 4 em relação a 2 é o dobro. 40 em relação a 20 é o dobro. Por isso que aumentou a mesma quantidade nas duas situações. Márcio, o que é que isso tem a ver com o meu comportamento? Tudo a ver. O que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você perceba o seguinte, que o nosso sistema de recompensa ele é um sistema de erro de previsão. Ele é um sistema que ele nos ajuda a prever o mundo. Ele nos ajuda a atualizar o modelo de mundo que a gente tem. Então, imagina na primeira situação, o macaquinho esperava receber 2 unidades de recompensa, 2 ml de suco de uva. Só que de uma hora para outra, ele recebe 4. Dobrou, então ele recebeu mais dopamina. O que é que significa essa dopamina? Essa dopamina significa que ele errou a previsão dele. Qual era a previsão dele? Receber 2. Vamos supor que ele tivesse recebido 2. O que era que ia acontecer com a quantidade de dopamina? De forma didática, nada. Ia ser um sopro.
Lembra que eu te falei? Primeiro a dopamina vem na antecipação. Então, vamos supor que o macaquinho já entendeu que todas as vezes que acende a luz, ele vai ganhar 2 unidades de suco de uva. Na hora que acende a luz, ele já está esperando. Então, ele já recebe a dopamina nesse momento. Aí, imagina que eu estou esperando 2 unidades, mas eu não recebo 2, eu recebo 4. Então, eu recebi mais dopamina nessa situação. Ou seja, a dopamina, ela sinalizou um erro. Um erro de previsão. O macaquinho previu receber algo, mas recebeu outro. Melhor ainda. Isso gera um aprendizado. Aí, se o macaquinho continuar recebendo 4, o que é que vai acontecer? Aqui é que é a parte legal. Ele vai se habituar. Então, na hora que acende a luz, ele não estava ansioso querendo agora receber as 4 unidades que ele já aprendeu. Quando chegar na hora da recompensa, ele vai continuar recebendo aquela mesma quantidade de dopamina que ele recebia antes. Mais ou menos a mesma quantidade, vai ser um pouquinho maior, mas mais ou menos a mesma quantidade. Ou seja, a habituação. Márcio, por que que a gente se habitua? Porque o nosso sistema, ele está sempre se habituando. A dopamina, para que ela serve? Ela serve para nos ensinar. Anota isso. A dopamina é um neurotransmissor do aprendizado. Ela ensina o quê? Ela ensina a vida, meu amigo. Ela ensina um mundo. Ela ensina você a gerar um modelo interno de expectativa. Lembra a nenenzinha que começou a associar a chegada da avó com o chocolate? Se a avó chega e não tem chocolate, adivinha o que é que vai acontecer? Ao invés dela receber dopamina, vai ser dopamina negativa. Ela vai ter uma supressão de dopamina. Isso gera uma sensação de desprazer, de desgosto, um sentimento ruim. E aí, nesse momento, ela gera um aprendizado. Opa, a vovó nem sempre traz chocolate. Eu aprendi, eu atualizei o meu modelo interno de mundo. Do mesmo jeito acontece em várias situações da nossa vida. Então, a dopamina, quando ela chega, é para me ensinar. Ou seja, a dopamina é a realidade. Márcio, se a dopamina ela me faz ter o que a gente chama de erro de previsão de recompensa, para ter erro tem que ter previsão. Quem é que prevê? O lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal. Então, o pré-frontal é quem traz a previsão, especificamente o córtex pré-frontal ventromedial. Então, vamos lá. Acende a luz, o macaquinho já espera 2 unidades de recompensa. Ou seja, o meu córtex pré-frontal ventromedial, ele já aprendeu que todas as vezes que acende a luz, aquilo vai ser legal. Ele vai ganhar 2 unidades de recompensa. Isso significa que, nesse aprendizado, ele já espera receber 2 unidades de suco de uva. 2 unidades de recompensa. Na hora que chega a recompensa, ele vai ter só um soprinho de dopamina confirmando que ele recebeu. Beleza. Só que vamos supor que agora ele está prevendo receber 2 unidades, mas recebeu 4. De uma hora para outra, pum! Dopamina. O que é que a dopamina fez? Te ensinou. Ei, tu errou. Tu estava esperando 2, foi muito melhor. Foram 4. Ou seja, a dopamina é a realidade, é o que aconteceu. Vamos supor, Márcio, vamos supor que eu vou apresentar um trabalho. E se eu vou apresentar um trabalho numa sala de aula e tudo, vamos supor que eu esteja empolgado e tudo, esteja com muita vontade, estou motivado e eu estou esperando que aquilo ali seja algo que gere valor para mim, aquilo ali seja algo que eu goste bastante. No momento que eu estiver dando a aula, vamos supor que acontece algo muito trágico. Alguém odeia a minha aula e joga um tomate na minha cabeça e é algo humilhante, todo mundo começa a me vaiar. O que foi que eu aprendi ali? A minha dopamina foi lá para baixo. O que foi que eu aprendi ali? Que o ambiente de apresentação, eu achava que ia ser legal. Foi horrível. Aquilo gerou uma memória. O meu hipocampo gera um contexto com a apresentação pública. Adivinha? Se eu pegar esse aprendizado, quando eu for ter uma nova apresentação na sala de aula, como é que eu vou me sentir? Como é que eu vou começar a me sentir antes de chegar na hora? Eu já vou começar a ter uma sensação emocional, né? Assim? Ou seja, o meu córtex pré-frontal ventromedial, por ter recebido um estímulo negativo de dopamina, gerou um aprendizado associando a algo aversivo e o meu hipocampo associou o contexto. No futuro próximo, quando eu for me expor a essa situação novamente, eu vou sentir no meu corpo. Lembra da aula passada? Lembra do episódio anterior? Córtex, o meu córtex ventromedial, ele vai associar o que a gente chama de marcador somático, ele vai sentir. Então ele vai prever como é que vai ser. Será que vai ser igual da outra vez? Ou seja, nesse momento eu posso fugir ou enfrentar. Se eu enfrentar e der tudo certo e receber dopamina, eu gerei um novo aprendizado.
o novo aprendizado? Deu tudo certo. Se eu começar a me esquivar, não, vou não, de jeito nenhum, não vou ser humilhado de novo, não. E me esquiva a segunda vez, e a terceira vez, e a quarta vez, adivinha? O meu comportamento foi poldado. Por quê? Porque no passado eu gerei um aprendizado negativo e eu deixei esse aprendizado guiar o meu comportamento. O que é que eu estou descrevendo para vocês? Eu estou descrevendo para vocês exatamente a síndrome do pânico. Uma pessoa está andando no shopping e teve um ataque de pânico. Naquele momento, a sensação horrível. Ele gerou um aprendizado. Shopping, contexto, hipocampo gravou. Emoção, marcador somático, coração acelerado, sensação no estômago, vou morrer. Gravei uma memória. Todas as vezes agora em que eu me antecipo, estímulo aparecendo antes, né? Me antecipo. E a gente precisa ir no shopping. Como é que eu vou me sentir? O meu córtex pré-frontal ventromedial vai juntar 3 informações. Informações emocionais, informações relacionadas com o corpo, informações somáticas, e também vai pegar o aprendizado do que eu tive da vez anterior. Dopamina lá embaixo, algo extremamente aversivo. Não vá para lá. Aqui eu vou ter 2 caminhos. Ou eu vou me esquivar, ou eu vou enfrentar mesmo assim. Se eu enfrento mesmo assim, pode ser que eu gere um novo aprendizado. E se eu gero um novo aprendizado, o meu cérebro mudou. Ele começa a funcionar de uma forma diferente. Ou seja, a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental para enfrentamento de situações ansiosas, como na síndrome do pânico, faz exatamente isso. Empodera a pessoa para que ela enfrente a situação e, diante desse enfrentamento, ela gera um novo aprendizado e, com isso, o cérebro dela vai ficar funcionando de uma forma mais positiva. Deu para pegar? Dopamina, então, é igual a aprendizado. A dopamina, ela compara a realidade com a minha expectativa. Como assim, Márcio? Acendeu a luz. Meu córtex pré-frontal ventromedial já gerou um aprendizado. Ele já vai ter a expectativa do que vai acontecer. Agora, aconteceu o que eu esperava? É como se eu não recebesse mais dopamina. Aconteceu melhor do que o que eu esperava? Eu recebo mais dopamina. Aconteceu pior do que o que eu esperava? Eu vou ter supressão de dopamina. Essas 3 coisas geram aprendizado. Adivinha? Dopamina está relacionado com aprendizado. Quando eu recebo o aprendizado, meu córtex pré-frontal ventromedial, o que é que ele faz? Gera uma atualização do meu modelo interno de mundo. Vou repetir. Quando eu gero experiências, gero dopamina, ou dopamina positiva ou dopamina negativa, mas o que é dopamina negativa? É suprimir a dopamina, tá? Isso é extremamente ruim, é uma sensação desagradável. Com certeza você já sentiu isso. Ou neutro, ou seja, foi exatamente o que eu previ. Foi exatamente do jeito que eu previ. Eu vou receber a dopamina só na antecipação. Na hora da recompensa, recebe bem pouquinho. Como se não recebesse, falando de forma didática. Previa uma coisa, foi muito melhor do que o que eu esperava. Recebo muita dopamina depois, gerei aprendizado. Previa uma coisa, foi pior do que eu esperava. Pouca dopamina. A dopamina gera aprendizado. Se gera aprendizado, gera atualização do meu modelo interno de mundo. Agora eu te pergunto, o que é que faz a gente crescer? O que é que faz a gente crescer? O que é que faz a gente atualizar o modelo interno de mundo? O que é que faz, Samila? Fala aí pra nós. O que é que faz a gente atualizar o modelo interno de mundo? Não se esquivar das situações. Vivenciar, viver. Você só vai aprender errando. A dopamina, ela gera um erro de previsão de recompensa. Ou seja, para eu aprender, eu tenho que errar. Esse é o primeiro insight. Márcio, mas eu fico com medo de errar. Márcio, eu quero muito fazer, eu quero muito gravar um vídeo, eu quero muito empreender, mas eu tenho medo de errar. Mas se você não errar, você nunca vai aprender. E para você crescer, você precisa errar. Então, quando erra, conserta, vai para frente. Atualizou o modelo interno de mundo, vai para frente. Pegou o código? Beleza? Então, dopamina está relacionado com isso, com o aprendizado. Aí, o tempo vai passando, o tempo vai trazendo novas ideias e surge um novo neurocientista, um carinha chamado Salamani. Foi o que esse carinha fez. Esse carinha pegou uns ratinhos e ele disse, beleza, a galera no passado achava que dopamina estava relacionada só com prazer. Depois a galera entendeu que a dopamina está relacionada com aprendizado. Beleza, eu quero estudar isso aqui, eu quero aprender mais sobre isso. Aí eu fiz o seguinte experimento. Pegou o ratinho, colocou o ratinho numa gaiola, e o ratinho ele tinha acesso direto à ração que ficava no chão, só que era uma ração meia boca. Era comida, mas é uma raçãozinha meia boca. E aí,
tinha uma ração prêmio, super gostosa, saborosa, tipo um sundae de chocolate, tá? Pro ratinho. Só que esse sundae de chocolate, né? Tô trazendo uma metáfora, tá, gente? Era uma ração para rato. Mas essa ração muito mais saborosa estava em um local onde o ratinho tinha que subir uma escada, passar por dentro de um túnel, tinha que se esforçar. Ele tinha que se esforçar para chegar nessa recompensa. O que era que acontecia? Acontecia o seguinte, que os ratinhos normais, saudáveis, que tinham um cérebro saudável, eles, ao invés de comer a ração que estava no chão, que também matava a fome, que também nutria, eles se esforçavam e iam até a recompensa lá em cima. Aí, esse carinha, o Salamani, ficou intrigado. Aí disse assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma medicação para esses ratinhos para eu poder bloquear a dopamina deles. Então, é como se o ratinho não tivesse mais dopamina. Ele já aprendeu, o ratinho já aprendeu. Foi o que aconteceu. Aconteceu que o ratinho sabia que tinha recompensa lá em cima, mas não ia mais lá. Ele só se contentava com a ração que estava no chão. Márcio, ele parou de sentir prazer, já que a dopamina foi bloqueada? Não parou de sentir prazer. Márcio, como é que sabe? Porque eles têm como analisar isso através de microexpressões faciais do ratinho. Na hora que o ratinho come algo que é extremamente prazeroso, pelas microexpressões faciais dá para saber que o ratinho está tendo prazer. Isso é uma das formas, tá? Mas eu também não sou um especialista em ratinhos para poder te explicar por que o ratinho sentia prazer. Mas o ratinho continuava sentindo prazer. Beleza. Qual que é a conclusão? A conclusão é que a dopamina não está relacionada só com o prazer. O prazer, ele é um efeito colateral de um erro de previsão de recompensa. Vou explicar melhor. O prazer é um efeito colateral de que aquilo que eu esperava ser bom foi muito melhor. Isso é o prazer. Então, eu tive um aprendizado e como efeito colateral, entre aspas, eu tive um prazer. Pegou? Foi que o Salamani concluiu. Salamani concluiu que a dopamina, ela conecta o esforço necessário para você garantir a recompensa. Anota isso. A dopamina, ela está relacionada com a conexão entre o esforço necessário para eu atingir aquela recompensa. Márcio, é os nomes esquisitos, o que é que eu vou levar para minha vida com isso? Vamos lá. Primeira situação, uma pessoa extremamente ansiosa, estressada, nervosa, obesa, metabolicamente doente. Lembra que eu te falei que os ratinhos normais, eles se esforçavam em ir lá para recompensa boa. Os ratinhos que eu adoecia de forma artificial para bloquear a dopamina dele, eles se contentavam com um pouco, com a ração que estava no chão. Eles continuavam sentindo prazer, mas eles não tinham mais energia, vigor, vontade, motivação para ir atrás de uma recompensa melhor. Onde que eu tô querendo chegar? A maioria das pessoas estão adoecidas. Pessoas que estão acima do peso, com obesidade, com alteração de sono, comendo muita porcaria, ansiosas, estressadas, tudo isso mexe com a dopamina. Faz o teu cérebro funcionar de uma forma ruim. Os ratinhos saudáveis, ou seja, os seres humanos saudáveis, eles têm motivação, têm esforço para ir atrás de uma recompensa melhor, uma vida melhor, um salário melhor, um carro melhor. Eles se esforçam, eles fazem o que é necessário, o ratinho sobe, passa por dentro do túnel para ir atrás da recompensa. O ser humano também faz isso quando o ser humano é saudável. Quando é um ser humano que está doente, ele vai ter menos capacidade de fazer isso. Qual o insight que eu quero que você pegue? Será que você está realmente saudável? Porque assim, se você se sente desmotivado, se você se sente sem energia, se você se sente fadigado, com fraqueza, saiba que você poderia estar ganhando mais dinheiro. Porque se você estivesse saudável, você ia ter mais motivação, mais ideias, mais desejo de crescer. Sabe aquela empolgação de querer construir algo, de querer ser um funcionário melhor, um colaborador melhor na sua empresa, ou ser um empreendedor melhor, enfim. Onde que eu quero que você chegue no seu pensamento? Eu quero que você entenda o seguinte, que a disfunção do nosso cérebro, a disfunção da dopamina, ela vai refletir no meu comportamento. Se por acaso eu tiver adoecido e com pouca dopamina, eu vou me contentar com um pouco. Eu vou ter medo de me expor, eu vou ter medo de errar, eu vou ter medo de aprender. Eu não vou atualizar o meu modelo interno de mundo. Vai ser igual aquela pessoa que teve o ataque de pânico no shopping e vai começar a evitar ir pro shopping. Ela começa a se esquivar.
Porque o modelo interno de mundo dela, baseado numa experiência, mostrou para ela que o mundo é perigoso, o shopping é perigoso. Mas se ela não tiver um enfrentamento, ela nunca vai gerar um novo aprendizado. Calma, gente, calma. Eu não tô mandando, eu não tô dizendo que ataque do pânico é frescura. Eu estou dizendo que a pessoa precisa de ajuda e uma das ajudas envolve medicação. Às vezes, com a medicação é suficiente de fazer a pessoa aprender e já enfrentar o problema. Mas existe um tipo de terapia que associa a experiência, a necessidade de você enfrentar o problema para você mudar o cérebro e a partir daquilo você atualizar o modelo interno de mundo. Então a pessoa precisa de ajuda, tá? A pessoa precisa de ajuda. Mas o que eu quero entender, mesmo que ela receba ajuda, é necessário enfrentar. Melhorei, recebi ajuda, melhorei bastante os meus sintomas, estou me sentindo muito bem da ansiedade. Mas tem ansiedade quando ainda pensa na palavra shopping, ir pro shopping, sinto um pouquinho. Vamos enfrentar? Vamos. E aí você vai. E você começa a ir o segundo dia, pro terceiro dia, sensaçãozinha ruim, tô lidando com desconforto, mas o meu cérebro tá aprendendo. Eu tô atualizando meu modelo interno de mundo. Atualizei. Beleza, maravilha. Aí agora eu começo a pensar em talvez tirar a medicação. Deu pra pegar o raciocínio? Ou seja, concluindo aqui, dopamina se relaciona com aprendizado. Dopamina se relaciona com a atualização do modelo interno do seu mundo. Dopamina se relaciona com amadurecimento. E a dopamina vem da onde? Das experiências. Nas experiências eu vou encontrando recompensas ao longo da minha vida. Vou conectar com outro neurocientista agora. Um neurocientista chamado Niv. N-I-V. Esse cara, ele fez o seguinte experimento. Então vamos lá, a evolução é assim. Primeiro, dopamina é prazer. Depois, dopamina está relacionado com erro de previsão de recompensa, está relacionado, na verdade, com aprendizado. Depois, dopamina, na verdade, está conectando o meu esforço necessário para atingir uma determinada recompensa. E agora vem um novo cara que vai trazer mais informações sobre esse sistema extremamente complexo e importantíssimo para o ser humano. E ele diz assim, cara, é o seguinte, a dopamina é como se fosse algo... o nosso cérebro é um computador. Então é como se a quantidade de vazão dopaminérgica que existe, ela me diz a chance de eu encontrar uma recompensa num determinado ambiente. E isso me energiza. Vou repetir de uma forma mais simples. O Niv, ele trouxe um modelo matemático onde ele entendeu que quanto mais o fluxo de dopamina, quando a gente está quando a gente está cheio de dopamina, dopaminado, não sei nem se existe essa palavra. Quando a gente está cheio de dopamina, a sensação não é boa, não é energizante, a gente não quer fazer algo, não exige também, assim, o pensamento melhora, a concentração melhora e a gente também se movimenta com mais energia, né? Assim? Ou seja, então o Niv, ele pegou essa ideia e disse assim, cara, a taxa de vazão de dopamina, ela se relaciona com a chance de eu encontrar recompensas em um determinado ambiente. Por que ele pensou isso? Porque a dopamina, ela conecta o esforço necessário para eu chegar numa recompensa. Se em um determinado ambiente eu tenho uma boa vazão de dopamina, isso significa que é um ambiente que me cativa, me excita, me faz produzir e atrás de recompensa. Se o ambiente é pobre, se o ambiente é estressante, se o ambiente tem pouco estímulo, eu vou ter pouco fluxo de dopamina. Então eu vou ser igual o ratinho na primeira gaiola que vai se contentar com a comidinha do chão. Eu não vou me esforçar, eu não vou buscar. Por quê? Porque a chance de eu encontrar recompensa é muito pequena. Por isso que o fluxo de dopamina num cérebro se relaciona com a chance de eu encontrar recompensas. Quanto maior a riqueza de estímulos ambientais, maior a minha taxa de dopaminérgica, maior a minha taxa de dopamina. Mais excitação, mais cheio de aprendizado vai ser aquele ambiente. Insight que eu quero que você pegue com essa informação. Se você tem filho ou filha, saiba que quanto mais estimulante, melhor para o cérebro dela. Quanto mais estimulante o ambiente for, melhor para o cérebro da criança. Para o adolescente, do mesmo jeito. Quanto mais cheio de estímulo for a vida dessa pessoa, tem aula de natação, aula de piano, tem aula de balé, tem ping-pong, tem corrida com os amigos, tem andar de bicicleta. Quanto mais rico, maior o fluxo de dopamina. E quanto mais dopamina, maior chance de aprendizado, maior chance de atualizar o modelo interno de mundo dele, maior chance dele amadurecer, maior chance dele ser uma criança incrível no futuro, que vai ser um adulto, né? De ser um adulto incrível e de empreender, de produzir algo novo, de crescer e de não ser poldado pelo modelo interno cheio de medo
que inevitavelmente todos nós temos dentro de nós. E a gente precisa enfrentar. Fechou? Se você gostou desse conteúdo, peço que você comente. Márcio, foi massa. Márcio, tu tá falando muito rápido. Márcio, eu achei massa, mas eu não entendi essa parte, me explica melhor. Márcio, eu gostei, traz o conteúdo conectando isso com TDAH, conectando isso com vício, conectando isso com pornografia, com aposta, jogos de bets. Massa, comenta aqui. Me traz teu comentário que eu produzo conteúdo de acordo com vocês, tá bom? O projeto é esse, é fazer com que a gente fique mais perto. Fechou? Forte abraço, até a próxima.